Ó, logo mais você já vai ver o corte aí, mas antes, dá essa moral, fortalece o Alambrado Alvinegro aí, se inscreve no canal, deixa o like e um abraço pra galera da KTO. Se liga aí. Curioso que os dois personagens do mundo do futebol, dois melhores do mundo, que jogaram no Coringão. Roberto Carlos também jogou no Coringão. Roberto Carlos. Queria perguntar sobre o Corinthians da década de 90. Sim. Você participou de quase todas as coberturas de títulos do Corinthians, pra gente falar um pouquinho do Coringão também, né? Não, de 90 eu participei de todas. Eu só não trabalhei em 2002, quando o Corinthians ganha a Copa do Brasil contra o Você esteve em todas as Brasiliense. finais que o Corinthians foi campeão. Tive, porque eu tive todas que São Paulo foi, o Palmeiras, Você porque tava eu aqui. era o repórter que fazia os jogos, eu e o Fernandinho, vamos dizer. É, mas chegou uma hora que o Galvão saiu fora, né? Porque vocês tinham o time de vocês. Sim, é. Mas Não. você ficou. Não, eu fiz mais com o Kleber, fiz mais finais, mais jogos com o Kleber Machado que com o Galvão, até porque ele fazia Campeonato Paulista. Às vezes vinha só para fazer a final, mas jogos, o dia a dia, tudo, muito mais com o Kleber. Mas tirando a do Brasiliense, as outras todas eu estava, porque a Globo Qual delas transmitia foi mais todas. marcante para você? Como na E cobertura, só para como explicar por que jornalista? eu não estava contra o Brasiliense, é que eu já estava na Espanha, porque a seleção já estava lá se preparando com o Filipão. E aí foi lá que se apresentaram Dida e Vampeta após o título contra o Brasiliense. Cara, De todos esses títulos que você cobriu do Corinthians especificamente, qual que você acha que foi o mais marcante de você? Porque Ribeirão Preto 95, eu lembro da tua matéria no campo, rojão estourando, explodindo de tudo quanto é jeito. 90 você estava também atrás do gol. Então, qualquer conquista de time, para profissionalmente, por exemplo, 90 para mim, tem um significado forte de estar trabalhando na primeira final. Eu fui trabalhar da de São Paulo com o Vasco, 89, estava chegando e tal. Aí depois, a de 90, eu já tinha passado o ano inteiro e tal. Já Então, tinha mais experiência. uma experiência para chegar. Fiz várias matérias com o Neto durante o ano, que era o cara. Fui, inclusive, depois do título, num spa 7 voltas, que o Neto falou que ia emagrecer, a gente saía e ia para casa da dona lá para comer doce. O Neto não tinha jeito. Isso? Eu acho que teve. Chegamos no spa, tava Hortência, eu fui fazer o Neto. Aí cheguei lá, tava Hortência, Ari Zé Toledo. Vitor Olivo, talvez o Ari, etc. Fazendo matéria e Miriam, tal. acho que nem sei se existe esse spa ainda, 7 voltas. O Neto lembra disso. Era o melhor do país. Era a referência. maravilhoso, super Aí o Neto foi famoso. lá para fazer o spa. Para se apresentar, né? Magrinho. Depois do título, para começar 91 magrinho. Mas, pô, aí ele tinha moral lá com a proprietária, e aí de noite, imagina o Neto comendo um negocinho. Naquela época ele comia bem mesmo, aí comia spa, 100 gramas, 80 gramas. Ele ia lá e se enchia de doce lá e tal. Então, mas eu acompanhava muito dele, gol sobre faltas. Então foi um ano muito marcante para mim. Tá bom, aí começa, pá. Aí vem a época Marcelinho, né? A era Marcelinho, vamos dizer. Muitos jogos interessantes, muitos que ele decidiu. Então, finais assim, sensacionais. Copa do Brasil, 95, né? Aí tem a volta do Viola, que também tá nessa, faz gol. E não sei, cara. Pesado. Foi um período turbulento pro Corinthians, assim, turbulento que eu falo assim, turbulento não. Com muitas O termo coisas, atribulado. Tinha muitas coisas, né? O Corinthians não era o time mais rico, que o Palmeiras tinha feito a parceria com a Parmalat, mas chegava em todas as decisões, sempre na base da raça, enfim, que sempre foi a característica do Coringão. Sim, E naquela chegava. época o Corinthians lutava todos, sempre foi assim, né? Coisa foda, né? Que jogo te marcou nessa Esse época jogo, aí? não, e outra coisa que marcou, né, nesse 90 e também em outras, depois você vai ver, Morumbi para 100 mil pessoas, né? Esse jogo do Tupanzinho, Sim. por exemplo, são 100 e tantas mil. Depois fez clássico, São Paulo, Palmeiras com 100 mil, assim, durante muito tempo teve, né? Então, assim, pô, você chegar aquele estádio enorme, eu tinha vindo de Brasília, onde os jogos praticamente não tinham público, né? Então você pegar aqui muito grande, enfim. Aí fiz, acho que 98, 99 foram duas finais também emocionantes, né? Do Brasileirão. Cruzeiro Atlético. Com os dois. Pra você foi Aí o melhor veio o time Dida. do Coringão de todos os tempos? Cara, então, se você pegar, sabe o que eu estava pensando? Eu vou fazer para vocês dois uma pergunta ao contrário. Quem do time campeão mundial do Japão está na sua seleção dos melhores de todos os tempos no Corinthians? Talvez só. Pra mim é o Ronaldo, né? Porque eu sou mais. Não,
Então, é que eu não Não, ele colocaria o tá falando do Cássio. Cássio, né? Que ele tá pensando Estou no pensando Cássio, no né? Cássio, Sim. porque talvez só o Cássio, mas... Pois E é. o Emerson Sheik, Não. talvez. Minha dúvida no ataque é Emerson Sheik ou Carlitos Tevez, do time de todos os tempos. Pois é. Mas não, Então você vê, às vezes o time que ganhou o principal título não é necessariamente não, o Chicão. O melhor. Chicão, acho que pra mim, Chicão no meu pode ser. Corinthians de todos os tempos, Mas é uma estaria. boa Inclusive, pergunta. ele tá na calçada da fama do Corinthians, lá da Neoquímica Arena, tá o Chicão lá, que jogou muito no Coringão e acho que tem menos valor do que deveria o Chicão. Gamarra também. Que é jogou a minha dupla com o Gamarra, inclusive. Gamarra, é. Apesar que eu faço jogou menção menos tempo. honrosa a Célio Silva, que eu adoro o Célio. Sim, Celião, sim. E o Gamarra jogou menos tempo, mas jogou bola demais. Gamarra jogou. Então, por isso que eu estou te falando, será que aquele de. Mas era um baita time, né? Edilson, Isso. Luizão, Marcelinho. Ó, Fampeta, Rincon, Ricardinho, Marcelinho, Edilson e Lisão. não, muito, muito, muito bom. Não sei se o melhor de todos os tempos, mas um time que. Ora, Duro de encarar, né? E aí, a gente vai falar muito do Corinthians de hoje ainda, tá, rapaziada? Perguntar pro Mauro a opinião dele e tal. Deixa o seu like aqui na nossa transmissão. Siga a gente aqui no Alambrado Alvinegro. Se inscreva no canal. Se você não é membro ainda, torne-se membro aqui do Alambrado Alvinegro. A gente faz 2 churrascão por ano, viu, Mauro? Ah, é? Tem isso. Tá convidado pro próximo. Tem futebol e Bicho churrasco. pega no churrasco. Fizemos churrascão no último que foi da hora. O Ronaldo foi também, compareceu. Você tá convidado pro próximo. Giovanelli. O Ronaldo Giovanelli. Boa. Mas falando em Ronaldo, 2008 o Ronaldo chega no Corinthians. Você tinha já uma relação muito boa com ele, ele vem pra jogar no Coringão, né? Como que foi aquela chegada do Ronaldo, que foi algo absurdo, né? Não, foi absurdo. Foi... Então, vamos ser sinceros. O que aconteceu? Eu vi no campo todos os 15 gols que o Ronaldo marcou em Copas, né? 98, 2002, 2006. Eu estava lá trabalhando. Eu não era quem mais fazia matéria com ele, mais íntimo. Era o Tino, era o pessoal do Rio de Janeiro, que quando ele machucou viajava, ia para a Europa fazer. Não tinha essa intimidade. Mas aqui, né? Quando ele vem para São Paulo, o cara que ele conhecia da Globo e que teve lá nas Copas era o Mauro, não era? O Tino era muito mais íntimo, o outro e tal. E, para você ter uma ideia, em 94 eu não fui para a Copa. Você sabe aonde eu fiz? Onde eu assisti a final da Copa de 94? Na casa do Ronaldo, em Bento Ribeiro, na esperança de que o Parreira o colocasse alguns minutos. Eu assisti a final junto com o pai, com a mãe, etc. Ele sabia já dessa história. Mas não éramos íntimos. Eu não sou íntimo dele até hoje. Não vou pegar o telefone aqui, ele vai me atender, não é isso. Mas eu digo nessa relação profissional. Eu tinha assistido, porque eu gravei lá em 94. Eu vivi, a Copa que eu primeiro convivi mais foi a de 94 fora. Mais do que a de 90, e as outras tal, porque eu já estava. Eu gravei a mãe do Parreira pedindo com o Ronaldinho. A mãe do Ronaldo. Desculpa, a mãe do Parreira, dona Geni, que não dava entrevista para ninguém. Eu fui na Barra da Tijuca. Me desculpe, dona Geni, que já se foi, Parreira, mas ela pensou que era para o jornal, que era só escrito e no final estava gravado, que era, filho, deixa o menino jogar uns minutinhos e tal. E isso foi mandado para o Parreira lá nos Estados Unidos. O Pedro Bial mostrou para ele, falou, pô, até minha mãe, vocês foram atrás, porque tinha aquela pressão de, pô, ele só uns minutos, e ele acaba colocando o viola, né? Sim. Então eu fui lá, assisti essa final lá e, para te falar a verdade, eu não esses dias eu estava pensando, não tenho essa matéria, mas essa matéria nem deve ter ido para o ar, porque ele não jogou, sim, o Brasil campeão, tinha tantos outros assuntos que essa matéria não foi. Então, quando ele vem jogar aqui, ele sabia que eu tinha essa relação. Aí tem o João Ramalho, que conhece muito ele, produtor nosso, pô, o Mauro que está lá, papapá. Aí, vai chegar a tal hora, me diz. E aí tem até uma história engraçada, que é essa história dele, como é que foi lá no guardanapo, que assinou e tal. No mesmo momento que o Neto soube e foi o primeiro, acho que, a falar na TV, que já estava no programa dele 11 horas e tal. Jogo aberto. A gente já sabia. Mas ninguém ia abrir na TV Globo. Como é que chamava lá quando abria a programação para vir rodar lá aquela vinheta para falar que o Ronaldo está vindo para o Corinthians. Com aquela música. Se discutiu. Se discutiu isso lá, né? A chefia, etc. Mas acharam que não era uma coisa assim para abrir. E o Neto estava ao vivo lá, o Neto deu tal, a gente só foi dar no Globo Esporte. Mas o João Ramalho, que estava lá e tal, já sabia, com o Andrés também, que o Andrés, sabe como é? Ele tinha uma ótima relação mesmo com o Neto na época, de ter ligado para o Neto, fechei com o cara. Hoje querem se matar, hoje né? eu sei. Na época não, ele que deve ter ligado.
E como ligou pra gente também, né? Coisa do Andrés, ou alguém ligou para ele, confirmou, só que a gente não deu na hora. E esse negócio de furo também eu acho meio relativo, porque quem viu no Neto, viu no Neto, quem viu no Globo Esporte pensa que é a gente, quem ouviu na rádio pensa que era a rádio. É isso. Aí ele chega. Eu nem sabia disso, inclusive, que tinha sido o Neto, eu não sabia disso. Tem essa história assim. E o que acontece? Né? Todo mundo falou, mas só o Mauro Naves sabia que ele ia chegar a tal hora no avião tal, que era... Ainda falou para mim, ele falou pro João Ramalho, fala pro Mauro que era uma viagem em voo comercial, tá? Pra ele me esperar lá na frente com o Goiás. O voo é 11h30 que vai chegar. Aí ele já deu a letra. Ele tava no particular, avião particular, para eu ir lá para frente, que não era um cara qualquer. Então, esperei lá atrás, naqueles hangares que tem lá e tal. Então, a partir dali, claro, ele já me viu, fizemos a primeira entrevista, aí vai lá para assinar, faz isso, faz aquilo. E assim... Não tinha ainda o telefone dele, fazia muita ponte via João Ramalho e tal. E aí vou pro jogo de Tumbiara, né? Aí treina, fizemos matéria, fui para a estreia dele. Aí na estreia, realmente, ele estava meio chateado com a imprensa aqui. Aí quando volta pro hotel, e até hoje trabalho lá com o Prihal. Quando volto pro hotel, eu me lembro que o Prihal estava lá e outras pessoas. Da Band eu não me lembro quem estava, certamente não era o Fernandinho, mas enfim... Acabou o jogo, eu volto pro hotel ali, cara. Ele tinha acabado de dar um pontapé na bola depois de X anos lá sem jogar. O mundo era uma notícia mundial. Ele tinha que falar alguma coisa. Ele, no campo não deu tempo. Não, todo mundo voou em cima dele e saiu meio apavorado, que ele não estava acostumado, que aqui a imprensa ia para cima. Que, né, tá acostumado na Europa, que todo mundo respeitava. Organizadinho e tal, espaço ali para entrevistar. Pô, segurança apavorada, vai meter ele lá no vestiário de volta. Aqui em Tumbiara também, né? Imagina a estrutura, né? Isso. Denilson jogou lá. Depois, né? Não, jogou nesse jogo contra o Ronaldo. Ele estava no Itumbiara. Ele foi convocado acho que só para essa fase, contratado para 2, 3 jogos e tal, e ele jogou lá. Verdade. Aí eu fui pro hotel, falei, cara, tem um Bom Dia Brasil amanhã, porra, Ronaldo jogou 20 minutos, tal, tem que ter ele falando, cara, como é que foi voltar e tal. Aí, buzinando lá, fui pro hotel, eu estava hospedado no mesmo hotel, também do Corinthians, tinha essas facilidades. Aí, falei com o assessor, pô, você tem que falar com ele, etc, vamos falar direto. Falava até talvez com o João Ramalho, ô João, porra, esse cara tem que falar, blá, blá, blá. E o assessor tal, aí ele falou, não, ele vai jantar e vem falar com você. Aí realmente ele quis dar uma exclusiva para mim. Cara, eu juro para vocês que eu falei, Ronaldo, olha lá, ó. Eu lembro de olhar pro Prihal. Cara, tá todo mundo aí querendo te ouvir, cara. Pô, fala, mas o fulano falou isso para mim, de mim, o Beltrano aquilo, né? Pô, Ronaldo, mas é mundial essa notícia e tal. Então ali na noite, ele falou só comigo, não quis falar, foi pro quarto. Mas pensou e marcou uma coletiva para 8h30 da manhã. E muita gente indo embora, muitas rádios. Eu me lembro que quando ele entra na coletiva, que era uma coisa mundial, tinha 3 ou 4 gatos pingados só. Que os caras cansaram e foram embora, acharam que ele não ia falar mais, que de lá o time ia para Presidente Prudente, se eu não me engano. Que foi o Corinthians Palmeiras. É. Daquela foto ali, ó, que inclusive mora. Eu tava lá, no Celambrado tava lá. Mas aí ele te deu a entrevista... Aí ele deu, passei a noite com a internet ruim, tentando gerar, deu certo, né? Mal dormi. E aí o cara falou, não, amanhã ele vai falar para todo mundo, uma coletiva. Mas a tua entrevista entrou antes do Bom Dia Brasil? Entrou antes, no Bom Dia. Mas é aquela coisa só dele falar da emoção, tá voltando depois de tantos anos e tal. Mas eu assim, não fazia questão disso. Aí começou a sair na imprensa que ele só falava comigo, só falava com a Globo, falava... Mas eu sei que, assim, teve gente, tipo o Fernando Vanucci, que já se foi, me ligar, estava na RTV, pô, fala com o Ronaldo, falar comigo e tal. Ele, pô, falar com a RTV, eles ficou falando mal de mim. Falando, e aí você ia falar com o Ronaldo, ó, tal que a gente tá... O cara quer, o Vanucci, pô, legal. Não vou lá. Aí já falava que na época ele tinha umas pendengas com alguns. E aí acontece, eu estava revendo esses dias, aí esse jogo do Alambrado, de Prudente, que também, assim, a gente cobria o dia inteiro, fazia as coisas e tal. O repórter da Band chega, pergunta para ele está meio apavorado com muita gente. Era o Decilo, não era o Decilo? Era o Decilo. Porque ele, pô, peraí, sabe, enfiar no microfone e tal. Então as pessoas acham que ele só falou quando eu cheguei e fiz a pergunta. Mas ele também não estava acostumado, cara, com isso, porque aqui a gente tinha essa liberdade de entrar no campo, acabou, você ia em quem queria. Imagina, o Ronaldo, então, no jogo lá aconteceu a mesma coisa.
chega o Decilo, rádio, tinha muita rádio, todo mundo invadiu o campo e tal. Ele ficou meio assim e tal. Aí eu chego, faço as perguntas, eu estava vendo uma gravação até pela própria Band, acho que era o Luciano e era o Decilo. E aí eu vi como é que foi a situação ali, mas eu me lembro que era muito isso que acontecia. Ele ainda não estava acostumado a essa história de todo mundo ir para cima dele. Aí lá no Alambrado foi legal, fiz ao vivo e tal, mas assim, eu tinha uma certa moral, ele sabia também, assim, a Globo fez muitas matérias com ele, quando teve machucado, manteve ele em evidência também e tal. Então tinha uma certa reciprocidade, não comigo, Mauro, mas acho que com a emissora. Mas, Mauro, você acha normal... Depois vou querer saber se você vê comparação dele com o Depay. Mas antes disso daí, só para pegar o gancho. Hoje que você está do outro lado, você acha normal ou natural, melhor dizendo, esse lance da Globo sempre ter prioridade e tal? Isso não com você, mas não incomodava a galera ali? Falava, porra, sempre pra Globo, caralho, não sei o quê. Assim, tem alguns motivos para isso, né? Primeiro que a Globo também sempre pagou todas as competições. Então nem todo mundo estava em todas as competições. As rádios, jornais, com exceção de televisão, de Band e tal, mas ali de Prudente, de Tumbiara, tinha quantas rádios ali que nunca foram atrás do Ronaldo em lugar nenhum, que nunca tiveram o direito de transmitir. Então, por que criava um pouco dessa relação? Para muitos é uma relação ruim, né? Pô, por que só isso? Mas eu acho que a TV também fazia por onde, comprando todos os eventos, indo a tudo. O cara tá machucado, você gasta um dinheiro para ir lá na Europa fazer o fisioterapeuta arrumando o joelho, você investe um pouco nisso. E a Globo tinha condições de investir. Então chega uma hora que ela tinha esses privilégios. Evidentemente, quem não estava ali da Globo, muitas vezes se sentia incomodado. Eu entendo isso. Mas eu mesmo cheguei, tô te contando a história, de falar, pô, faz ali o fulano e tal. Porque, assim, tem hora que é bom você ser uma sonorinha aqui exclusiva e tal. Mas tem coisa que não precisava. Faz parte. Só ser para mim, ou ser para a TV, para a Globo e tal. Mas eu acho que incomodava. Mas o que é ruim também nisso é que, sabe o que acontece, Cascão? Muitas vezes as pessoas achavam que você só conseguiu aquilo porque você é da Globo. E não era isso. Aí era essa relação pessoal. Sim. Entendeu? O Marcelinho só falou com o Mauro Naves porque ele é da Globo. Eu sei que ele tem interesse em falar na Globo porque vai ter uma repercussão maior. Sim. Né? Ele já sabe. Se ele tiver com um boné numa propaganda, ele tem mais interesse ainda. A camiseta. Por isso, muitas vezes, a gente fechava só na cara, não aparecia nada. O Reinaldo Cabreira, o cinegrafista, pai do grande Carlos Cabreira, que trabalha na Record. Então, assim, tem o outro lado, que você sabe que às vezes o cara assinou porque, assinei com esse patrocinador porque eu vou aparecer na TV Globo, ele vai dar X de audiência, etc. Então, isso também facilita. E outras vezes é porque você conseguiu, como muitas vezes foi o Fernandinho, conseguiu só para ele. Como a gente vê até hoje, o Neto tem lá suas fontes, cada um tem suas fontes e às vezes consegue coisas com exclusividade que é na lábia dele mesmo, não só a emissora. Agora está quebrando um pouco isso, né?